Prosseguindo na teologia da Reforma Protestante, o item 2 do nosso capítulo, com o tema O Valor das Obras para a Salvação. O comentário do nosso livro diz: a Igreja Católica defendia que através da penitência o homem poderia receber o perdão dos seus pecados. Então, penitência aqui é a obra, né? Tá bom? E a penitência poderia ser algo que você fizesse, como carregar uma cruz, se chicotear, ou até dar uma oferta, ok? Ou fazer algum trabalho qualquer trabalho que você fizesse em prol do pobre, ou da igreja, ou pelo evangelho, era uma obra que você então poderia obter perdão dos seus pecados e logo ser justificado dos seus pecados. Bom, é claro que esse ponto de vista está errado, né? Lutero se posicionou sobre esse ponto de vista, e Calvino também. Então vou citar aí o posicionamento dele e depois vamos fazer uma análise. Bom, Lutero, número 2.1. Baseado nos estudos da carta de Paulo aos Romanos, Lutero critica a justificação pelas obras defendida pela Igreja Católica e defende a justificação pela fé. O texto base que Lutero usou, né, que ele estaria lendo, segundo a história, numa noite, ele lendo a Epístola aos Romanos, ele chegou em Romanos 1,17, quando lhe abriram os olhos. Romanos 1,17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, a partir desse texto, né, ele começou a defender a justificação pela fé, a justificação pela fé somente. Eu vou ler aqui um trecho da obra de Lutero, obra publicada no Brasil pela Igreja Luterana, com o título Obras Selecionadas. É uma coleção em 7 volumes, interessante vocês terem. No volume 1, na página 563, está escrito: a fé nos capacita e nos impele a praticarmos boas obras. Ou seja, ele defende que nós praticamos boas obras por sermos justificados, por termos fé. E prossegue: somente a fé nos dá a liberdade de agirmos com o coração contente, tranquilo e seguro, isto é, com boa consciência diante de Deus. Toda a vida cristã, pois, é praxis da fé. Desta maneira, a doutrina da justificação pela fé evidencia-se como centro e limite também da ética evangélica, bem como de toda a teologia da Reforma. Então, a igreja evangélica hoje, ela concorda que as obras, elas não justificam o homem, né? O homem, ele precisa ter fé essencialmente. E Lutero ali colocou que a fé leva o homem a praticar as obras, né? Até lembrando do texto de Tiago, que Tiago faz esse comentário: se você quer mostrar sua fé sem obras, tá bom? Eu mostro a minha fé através das obras. E ele diz que a fé sem obras é morta, ou seja, é natural a pessoa que tem fé, ele praticar alguma obra. Bom, o que Calvino falou sobre esse ponto de vista? No comentário, Calvino 2.2 aí no livro, extraído das Institutas, volume 3, na página 107, ele diz: a tese paulina da justificação somente pela fé exclui o valor das obras em seu papel de justificar, tidas por justas aos olhos de Deus, em vista da obra perfeita de Cristo por nós. Pois bem, então, qual o papel da fé na justificação? É a fé que, claro, leva o homem a acreditar em Deus e no poder da obra expiatória de Cristo na cruz para nos conceder a salvação. E a pergunta que nós sempre fazemos é a seguinte para nós: